Olá, você que está por aqui no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH e a escola. O que muda? O que eu tenho que prestar atenção? O que você, como mãe, precisa saber sobre TDAH e escola? Vem que eu te ensino. Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH e tô aqui para te ajudar um pouquinho nesse caminho, para te ensinar, para desmistificar esse transtorno aí ao qual seu filho ou sua filha foi diagnosticado. Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o TDAH e escola. Esse, na verdade, foi um dos assuntos, né, pedidos lá no grupo, meu grupo do WhatsApp. Se você não tá lá ainda, se você é mãe de TDAH, se você quer aprender mais, entra lá. A gente tem coisa muito legal lá naquele grupo. Eu tô trazendo assuntos novos, eu tô trazendo vídeos, então entra lá, clica no link e entra lá no meu grupo do WhatsApp. Mas hoje, assim como foi escolhido lá no grupo, esse é o assunto TDAH e escola. O que você, como mãe, como familiar, precisa entender? A primeira coisa que eu quero deixar aqui muito claro é que não é sua função ensinar o seu filho ou sua filha. Isso é função da escola, isso é função do professor, da professora dele, ok? Ou dela, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que nós, como família, você como mãe, tem até um ponto onde você pode ir. Eu já falei sobre alguns sintomas que a gente pode ver em sala de aula em outros vídeos aqui do canal. Então eu vou dar uma pincelada só sobre alguns sintomas que a gente pode ver dentro de sala de aula. E aí eu não vou especificar qual tipo de TDAH é, porque na verdade a gente precisa pensar que esses sintomas, eles podem aparecer nos dois, tá? Tanto nos três tipos, na verdade, né? Tanto no desatento, quanto no hiperativo, quanto no combinado. Porque o que acontece com o TDAH? Uma coisa que a gente tem que desmistificar é que TDAH vai ter dificuldade de aprendizado. Às vezes não. Pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque a questão de se eu não consigo prestar atenção, se eu não consigo focar, se eu não consigo copiar do quadro, se eu não consigo parar e prestar atenção, se eu fico toda hora me mexendo, se eu fico toda hora levantando, consequentemente, pode ser que eu não entenda o conteúdo que está sendo dado, que eu não consiga acompanhar, que eu tenha dificuldade em entender o que está sendo passado ali. Se eu tenho, às vezes, questões ali na memória operacional, que é o quê? Essa questão de entender, de compreender, de segurar a informação que está sendo passada, se eu não seguro a informação, eu não aprendo. Então, pode ser que eu tenha dificuldade, pode ser que a criança, que o adolescente tenha dificuldade em algum conteúdo, mas isso não é sintoma para TDAH, tá? Porque o que a gente ouve, né? Ah, mas seu filho é muito inteligente, ele não tem TDAH. Ah, mas a sua filha só tira 10, ela não tem TDAH. Então vamos já quebrar esse mito. Não significa que, porque a criança vai bem na escola, que ela não tenha TDAH. Não significa que se o adolescente vai bem na escola, que ele não tenha TDAH, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Ah, não, mas tá tirando nota, não é TDAH não. Pode ser que seja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. O TDAH na escola, ele às vezes vai ter dificuldade de copiar. Então, começa e não termina de copiar. Vai ter dificuldade em ficar muito tempo em uma atividade só. Vai ter dificuldade em tendo dificuldade de ficar muito tempo em uma atividade só, vai ter dificuldade de começar e terminar uma atividade. Ele começa várias atividades, mas não termina nada, tá? Às vezes vai ficar perguntando toda hora, mas eu não entendi, mas o quê? Mas o que é para fazer? Mas o que é... Tá? E também vai ter dificuldade, às vezes, de uma atividade muito longa. Por quê? Porque ele precisa dessas pausas, né?
Vamos lembrar aí que o TDAH, ele tem essa dificuldade atencional, essa dificuldade de manter a atenção em um só lugar. Porque lembra, a gente falou sobre isso já. Na verdade, tem atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, onde precisa focar, não consegue, tem essa dificuldade. Então, a criança ou adolescente com TDAH vai acontecer o quê? Ele tenta focar ali e aí, de repente, ele se dispersa. Ele vai para outro lugar, ele começa a prestar atenção em outra coisa e aí a hora que ele vê, a hora que ela vê, acabou o tempo. E agora? O que eu faço? Né? Então, isso é algo que pode acontecer na escola. Mas aí o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que não é sua função, mãe, ensinar, mas é sua função cobrar da escola. Eu sei que isso é um assunto meio chato. Eu sei que essa parte é chata. Eu sei que, infelizmente, muitas escolas não entendem a necessidade dessas adaptações, principalmente para os alunos mais velhos, para os alunos aí que já estão no ensino fundamental 2, ensino médio. Então, daí, você pode, contar com os especialistas que ajudam os seus filhos, o seu filho, a sua filha, que trabalham com ele aí. Então, se você tem um psicólogo, um psicopedagogo, fono, pede para esses especialistas irem até a escola. Normalmente as escolas aceitam mais quando os especialistas vão. Se não acontecer também, me pede. Tem uma cartilha da Associação Brasileira de TDAH que fala especificamente sobre o TDAH dentro da escola, o que esperar em sala de aula e como os professores podem ajudar. Imprime essa cartilha e leva lá na escola do seu filho. Ali tem todos os sintomas, tudo que pode estar causando, tudo que pode estar acontecendo dentro de sala de aula e tem mais, tem dicas de como o professor pode ajudar. Tá? O que a gente pode fazer é tentar ao máximo que a sua criança, o seu adolescente consiga que essas adaptações sejam feitas. Que as escolas entendam que essas adaptações são necessárias. Eu sempre falo, adaptar não é facilitar, é possibilitar. Tá? A gente precisa entender que todas as crianças e todos os adolescentes precisam ser capazes de atingir o máximo, de tirar 10. E para que isso aconteça, a gente precisa de adaptações, a gente precisa de possibilidades, a gente precisa abrir caminhos para que isso seja possível. Então, por que não fazer essas adaptações, né? Eu já comentei isso várias vezes, ninguém vai tirar meu óculos se eu entrar numa sala de aula. Né? Porque eu preciso disso para enxergar, senão eu não vou conseguir, eu não vou ter a possibilidade de atingir o meu potencial máximo. E é isso que a gente precisa lutar para que as escolas compreendam. Você fazer adaptações, e aí o que são adaptações? Às vezes não precisam ser adaptações curriculares. O que é isso? Eu não preciso mudar o conteúdo, tá? Eu não preciso facilitar, que às vezes é o que muita escola pensa, né? Mas se eu mudo o jeito que eu passo esse conteúdo, a forma como eu avalio, se eu possibilito às vezes que essa criança, que esse adolescente faça pausas entre as atividades, se eu possibilito às vezes que essa criança, que esse adolescente fique em pé, faça uma atividade ali em pé, né, no canto dele, paradinho ali. Se eu coloco ele às vezes um pouco mais para frente ali, perto do professor, longe de janela, longe de porta, longe dos amigos, né? Eu estou fazendo pequenas adaptações que vão possibilitar que essa criança, que esse adolescente atinja o seu potencial máximo, tá? O que a gente precisa entender, a primeira coisa que nós, especialistas, vocês familiares, você mãe e principalmente as escolas, precisamos entender, não é pessoal. Aquela criança, aquele adolescente, ele não está agindo daquela maneira de propósito. Não é porque ele quer, mas é o transtorno. O TDAH, ele é assim. Ele tem muitas potências, principalmente se é do interesse dele. Então, por que não usar o que é do interesse dele para atingir o conteúdo necessário, né?
Se o interesse dele é esporte, então vamos fazer atividade que tem aí um futebol, né? Se eu preciso fazer uma prova de matemática, coloca ali futebol. Ah, se eu preciso fazer, se o hiperfoco, o interesse dele ou dela vamos usar esse interesse para ensinar o conteúdo necessário, tá? Vamos permitir que essas crianças, que esses adolescentes façam pausas. Não vamos exigir 3, 4 provas num dia só, sem possibilitar essa pausa, sem possibilitar que essa criança, que esse adolescente faça. E aí, gente, quando eu falo pausa, não é você deixar, não, para lá, não faz nada. Às vezes, só se você deixar ele levantar, ir ao banheiro, beber uma água, né? Ou se esticar ali, fazer um alongamento, já faz essa pausa. Essa pausa não precisa ser minutos, não precisa ser 30, 40 minutos. Não é isso. 1 minuto, 5 minutos que você faz essa pausa, você já consegue recarregar essa energia necessária para que essa criança, para que esse adolescente consiga novamente voltar a sua atenção para o que é necessário. Então, dentro das escolas, a gente precisa lutar para que as escolas compreendam que as adaptações são necessárias. Adaptar não é facilitar, é possibilitar. Esse vídeo eu quis trazer alguma coisa assim bem tranquila para a gente entender, mas o mais importante, compartilha. Já manda para as escolas, já manda para os professores, já salva, já comenta aqui se esse vídeo foi legal. O que faltou eu falar? Qual é a sua dúvida maior, tá? Deixa aqui nos comentários. Já se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana a gente tem 2 vídeos novos por aqui e a gente vai voltar a fazer live, hein? Em breve, tá? Mas vamos juntas para que a gente consiga propagar cada vez mais, desmistificar o TDAH e ajudar as crianças, os adolescentes e, consequentemente, você que é mãe de TDAH, ok? Deixa aqui o seu like, o seu comentário e já compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Vamos juntas!